Oi, meu nome é Eduardo Molon, eu sou professor de Tai Chi Chuan, aluno do mestre Chen Jun, que é filho do grão-mestre Chen Xiaowang. Esse é o 10º de uma série de vídeos sobre a teoria do Tai Chi, e nele eu falo sobre Tai Chi Chuan e respiração. Como respirar durante a prática do Tai Chi Chuan é uma questão que frequentemente aflige os iniciantes em Tai Chi Chuan, normalmente porque eles já leram alguns textos a respeito, já ouviram falar em sincronizar a respiração com o movimento, ou já leram sobre respiração paradoxal ou abdominal. O primeiro ponto que a gente precisa considerar é o seguinte: é a propensão ocidental à compartimentalização, ou seja, a escolher um pedacinho de um sistema que nos agrada e a acreditar que focar só naquele pedaço daquele sistema vai trazer os resultados ou vai trazer resultados especiais que a gente gostaria de ter. Esse procedimento, no que toca às técnicas respiratórias, está fadado ao fracasso. O sistema do Tai Chi Chuan tem que ser encarado como um todo harmônico e coerente. Bom, na década de 90, falava-se no meio do Tai Chi Chuan a respeito da força da respiração. Eu acredito que esse termo força da respiração seja simplesmente uma confusão a respeito da tradução do termo chinês Qi, que em alguns contextos adquire o significado de sopro vital, especialmente no contexto de acupuntura, com o grego pneuma, que era frequente em comparações que se fazia na época entre a filosofia taoísta e a filosofia ocidental. Para esclarecer, a respiração não é fonte de nenhuma força física, além, é claro, do que se sabe pela medicina convencional e pela biologia. Respirar desse ou daquele jeito não gera nenhuma força física em excesso a que você atualmente tem. Na verdade, o que acontece é o oposto. Se alguém está fazendo muita força, ele naturalmente acopla a musculatura central do corpo e isso interfere na respiração. Também se ouvia falar na década de 90 em como sincronizar a respiração com o movimento e costumava-se citar uma frase de que ao subir ou abrir deve-se inspirar e ao descer e fechar deve-se expirar. E os praticantes corriam para a conclusão de que ao descer a postura do corpo era necessário expirar e ao subir a postura do corpo era necessário inspirar. E de que quando eles abriam os braços eles deviam inspirar e quando fechavam os braços eles deviam expirar. Mas a frase diz simplesmente: ao abrir e subir deve-se inspirar e ao fechar e descer deve-se expirar. E existem muito mais coisas subindo e descendo e abrindo e fechando do que a aparência imediata da forma. Não é só a postura e os braços que compõem o Tai Chi Chuan. Existem processos internos acontecendo enquanto você faz os movimentos do Tai Chi Chuan. Na meditação taoísta, ouvia-se falar em respiração abdominal, também conhecida como respiração fetal ou paradoxal. Essa seria uma técnica respiratória necessária para fazer com que a órbita microcósmica funcionasse. E essa técnica, hipoteticamente, estaria presente no Tai Chi Chuan. Acreditava-se, naquela época, que era necessário contrair o abdômen enquanto se inspirava e relaxar o abdômen enquanto se expirava, ao contrário do que todo mundo faz atualmente. Esse procedimento está errado e você não consegue nada mais do que tensão se fizer isso. Então, vamos desvendar a questão da respiração. O Tao Te Ching número 25 diz o seguinte: o homem segue a terra segue o céu segue o Tao e o Tao segue a si mesmo. Essa última frase, o Tao segue a si mesmo, em chinês, disse Dao Fa Zi Ren. Fa, nesse contexto, o caractere quer dizer método, e às vezes é traduzido como o método do Tao é ele mesmo, ou o método do Tao é a naturalidade, que é o que o grão-mestre Chen Xiaowang diz a respeito do primeiro princípio. O primeiro princípio do Tai Chi Chuan é a naturalidade. A respeito da respiração, o grão-mestre Chen Xiaowang diz o seguinte: se você tem a postura errada e a respiração errada, você só tem um erro.
porque a postura está errada, mas a respiração está de acordo com a postura. Então só existe um erro. Já se você tem a postura errada e a respiração correta, entre aspas, a sua postura está errada e a sua respiração, que teoricamente estaria correta, está em desacordo com a postura. Então você tem dois erros: a postura e o desacordo. Tá? Isso é completamente lógico. O seu corpo evoluiu desde solução coloidal até ser humano durante 4 bilhões de anos. Para quando você chegar ao ser humano, você tem um órgão dentro do seu cérebro, que é a medula oblonga, que controla sozinho a sua respiração, sem que você tenha que fazer nada para isso. Não tem absolutamente nenhuma lógica acreditar que impor alguma ideia que você teve a respeito da respiração, alguma coisa que você leu num texto sobre respiração, ao seu corpo, seja melhor do que o modo como o seu corpo respira naturalmente. Quando você leu alguma coisa escrita por um taoísta 600 anos depois de Cristo, esse mestre taoísta já havia passado décadas treinando o próprio corpo para que ele fizesse aquilo naturalmente. Isso quer dizer o seguinte na prática: não se preocupe com a sua respiração. A sua respiração deve ser deixada ao modo natural dela. Você não deve interferir com a respiração durante o Tai Chi Chuan. O que você deve fazer é, com o passar dos anos de prática, ir modificando sua postura em direção a uma postura onde o Wai San He esteja presente durante todo o tempo, durante todos os movimentos da forma do Tai Chi Chuan. E a sua postura naturalmente vai fazendo a sua respiração se ajustar a ela. A sua respiração vai progredir espontaneamente junto com a sua postura. Simplesmente não existe uma técnica respiratória que vá operar algum milagre na sua prática de Tai Chi Chuan. O sistema do Tai Chi Chuan precisa ser encarado como um todo coerente. Quando o seu corpo for capaz de realizar a circulação de energia conforme a órbita microcósmica mostra, naturalmente a sua respiração estará ajustada a ela e naturalmente a respiração abdominal ocorrerá. Ou seja, a respiração abdominal não é paradoxal. Ela é paradoxal se comparada com uma pessoa que não treina. Mas para quem tem o corpo já corretamente posicionado para que a órbita microcósmica ocorra naturalmente, a respiração abdominal também ocorre naturalmente. Ela é o resultado da postura correta. Se você, por outro lado, tentar forçar a respiração abdominal, porque ouviu dizer que deve-se fazer isso, aquilo com o abdômen, a única coisa que você conseguirá será tensão, porque você vai estar tentando forçar o seu corpo a fazer algo que não é condizente com a postura que ele tem naquela hora. Além disso, os músculos que você vai usar não são os músculos que os taoístas de 600 depois de Cristo usavam, e você não os vai estar usando na proporção correta de força. Isso só acontece quando a sua postura é correta. Mas aí você não precisa tentar nada. Isso acontece. Segundo Qin Shi Huang, existe um ponto durante o processo de progresso nos níveis de Kung Fu do Tai Chi Chuan onde é necessário ajustar a respiração a alguns movimentos mais complexos da forma. Mas se você ler o tratado do Grão-Mestre, você vai ver que esse ponto está além da metade do terceiro nível de Kung Fu. Existem no mundo talvez 10, talvez 20, talvez 30 pessoas nesse nível, mas não mais do que isso. Esse é o nível dos mestres de Tai Chi Chuan. Então, só alguém que está nesse nível chegou no ponto em que é necessário fazer pequenos ajustes em somente alguns movimentos da forma. Então, para finalizar, o que você deve fazer a respeito da respiração durante o Tai Chi Chuan? Nada. Deixe a sua respiração natural, não interfira com ela, porque aí a respiração estará de acordo com a postura. Bom, nesse vídeo eu queria fazer um apêndice
sobre outros saberes onde a respiração tem ou parece ter um papel importante. Eu queria agradecer ao meu irmão Mahavir Turi por ter revisado o que eu vou falar sobre yoga, porque eu não sou professor de yoga. No Hatha Yoga, nós temos o Pranayama. Hatha Yoga é o processo de preparação do corpo físico para o Raja Yoga. Raja quer dizer rei. Raja Yoga, portanto, o rei dos yoga. Raja Yoga é a meditação propriamente dita, que se chama Dhyana. E o Pranayama é um método de limpeza e preparação da respiração para que seja possível ao corpo-mente chegar ao estado de Dhyana, que é um estado, na verdade, profundíssimo de meditação. Então, o Pranayama é um meio para chegar até o Raja Yoga. Durante o Raja Yoga em si, não são executadas técnicas respiratórias. A respiração é natural durante a meditação, assim como ela é natural durante a meditação budista. Então vejamos a meditação budista. O Satipatthana Sutta é o clássico mais importante do budismo, onde a palavra do próprio Buda transmite as instruções sobre a técnica e o processo de meditação. Então, traduzido para o inglês, o texto do Satipatthana Sutta tem aproximadamente 140 páginas. A respiração é mencionada nas 2 primeiras páginas apenas. E ela é mencionada da seguinte forma. Primeiro, o Buda dá as instruções de que o monge deve se sentar com o corpo ereto, as pernas cruzadas e as palmas sobre o colo. E depois ele diz: ao respirar longamente, o monge pensa: eu respiro longamente. Ao expirar longamente, o monge pensa: eu expiro longamente. Ao inspirar curto, o monge pensa: eu inspiro curto. Ao expirar curto, o monge pensa: eu expiro curto. Ou seja, não existe uma prescrição de um método respiratório. O que existe é a prescrição de sentar-se e olhar para a respiração com o olho da mente, para acordar a consciência. E esse é apenas o primeiro passo. Não é forçado nenhum tipo de respiração. A respiração é usada apenas como um objeto. Bom, muito obrigado. Esse vídeo é oferecido como uma contribuição. Se você quiser usá-lo para alguma aula, coisa parecida, por favor, fique à vontade. Só peço gentilmente que não edite o vídeo. Obrigado.